Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Meu irmão, minha irmã, o texto começa a narrativa dizendo: E naquele dia. Assim começa a nossa reflexão. Um dia na presença de Jesus, onde a palavra nos mostra o Filho de Deus trabalhando em prol do reino de seu Pai. E como foi este dia? Marcos 4, versículo 1 diz: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que Jesus entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. A multidão estava na praia, e Jesus dentro de um barco um pouco afastado da margem, ensinando através de parábolas, como somente ele sabia. O maior pregador da história. E neste dia, Jesus nos deixou alguns ensinamentos preciosíssimos, como a parábola do semeador, Marcos 4, versículos 3 a 20, a parábola da candeia, Marcos 4, versículos 21 a 25, a parábola da semente, Marcos 4, versículos 26 a 29, e a parábola do grão de mostarda, Marcos 4, versículos 30 a 34. Então, a multidão teve a oportunidade de ouvir Jesus durante algumas horas. E diz a palavra do Senhor no versículo 35: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. No final do dia, Jesus deu esta ordem aos discípulos: Passemos para o outro lado. E os discípulos obedeceram. E assim tem que ser conosco. Temos que sermos fiéis aos mandamentos do Senhor. E eles, diz a palavra do Senhor no versículo 36, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Os discípulos entraram no barco e levaram Jesus com eles. Podemos aprender algo neste versículo. O barco representa a nossa vida. E a ordem de Jesus era: passem para o outro lado. Isso significa dizer que essa é a nossa missão, a missão de obedecer ao chamado e à ordem do Senhor, e chegar ao outro lado, de ir até o fim, de concluir os nossos projetos, de combater o bom combate e de nunca desistir. O segredo da vitória, do êxito, é levar Jesus dentro do barco, ou seja, Jesus na nossa vida. Ele tem que ser o centro, o primeiro, o principal. Quando o Senhor Jesus está conosco, temos a força necessária para irmos até o fim.
Nós lemos na palavra que junto com o barco dos discípulos havia outros barquinhos que estavam também seguindo a Jesus. Porém, o versículo 37 diz que levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quando a tempestade chegou, só ficou o barco dos discípulos. Os outros barquinhos voltaram para a margem, mas a ordem de Jesus para os discípulos era que eles avançassem, para que eles chegassem do outro lado. Na nossa vida, acontece algo semelhante. Muitas vezes estamos cercados de pessoas, de amigos que nos acompanham e que estão conosco, porém, quando a tempestade se levanta, para onde eles vão? Muitas vezes somos abandonados e esquecidos, mas não tem problema não. Sabe por quê? Jesus continua no barco. Jesus continua nas nossas vidas e no momento certo, Ele agirá a nosso favor. Eu fico aqui imaginando o comportamento daqueles discípulos. Vamos aqui conjecturar um pouco. Imagine a distância para a outra margem, que era cerca de 12 quilômetros. Não era muito longa, não. E Jesus, depois de um dia de trabalho, estava cansado, pois ele era 100% homem, apesar de ser 100% Deus. E Jesus, assim que o barco deixou a costa, o texto bíblico diz que ele pegou uma almofada, um travesseiro e dormiu. Dormiu profundamente. O versículo 38 diz que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Agora eu imagino a cena. O vento começou a soprar e os outros barquinhos começaram a regressar, a voltar, desistiram, pois eles sabiam que vinha uma tempestade por aí. E Jesus, descansando, dormindo tranquilamente. Imediatamente, um discípulo, e me vem à mente, provavelmente Tomé, talvez dizendo: pessoal, isto não vai dar certo, não é possível, nós passando por esta agonia e o Senhor dormindo, é melhor voltarmos com os outros barcos. Pedro, o mais intrépido de todos eles, deve ter dito: a ordem do mestre foi para que passássemos para o outro lado, e nós vamos avançar. Talvez Tomé tenha respondido: mas todos nós sabemos como são as tempestades neste lago. Ela se levanta muito rápido e pode ser perigoso, isso não vai dar certo. E Pedro deve ter respondido: eu conheço este mar, nasci neste lugar e ninguém conhece estas águas melhor do que eu. Tiago, João e André endossam o discurso de Pedro dizendo: enquanto estivermos neste barco, não precisam temer, conhecemos o nosso equipamento, temos a experiência necessária para chegarmos do outro lado. Vamos pedir a opinião do mestre? Indagou alguém. Não, deixe ele descansar. E assim a viagem segue. Só que aquela tempestade não era uma tempestade comum. E pouco tempo depois, a situação começa a fugir do controle. O apóstolo Pedro, com toda a sua força, tenta controlar o barco. Tomé afirma: eu disse que isso não ia dar certo. André, ajudando seu irmão Pedro, tenta controlar o mastro e a vela, e o vento vai ficando cada vez mais forte. As ondas são tão fortes e altas que começam a encher o barco. Tiago e João ajudam, tirando a água de dentro do barco, e começam a gritar: vamos, gente, nos ajude, peguem qualquer coisa, ajudem-nos a tirar essa água, senão vamos afundar. Talvez Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, muito provavelmente eles ajudam como podem, tirando a água do barco. Judas, o tesoureiro,
provavelmente começou a fazer as contas. Ora, se sobrevivermos, o custo será alto, os reparos serão caros, ou talvez precisaremos de um barco novo. Meu Deus, é muito dinheiro. Vai ser um desastre, isso vai gerar um caos econômico. Essa história parece muito com uma tempestade pela qual estamos atravessando, irmãos. É tanto questionamento, tanta polêmica. Politizaram a questão dessa pandemia, enquanto as pessoas adoecem, enquanto muitos morrem, enquanto muitos estão aí sofrendo as agruras deste vírus infernal. Muitos estão aí nessa polêmica discutindo tantas coisas que não têm um sentido verdadeiro. E assim a gente vê muitas coisas sendo desperdiçadas, né? Em meio a tanta luta nessa pandemia. É lógico que o comportamento dos discípulos não estão registrados em detalhes nas Sagradas Escrituras. Apenas aqui ilustramos essa forma para aprendermos um pouco sobre o comportamento humano em meio às tempestades. E é muito parecido com tudo quanto nós estamos vendo todos os dias na TV. O descontrole, a desorganização, as autoridades, as pessoas que deveriam ter conhecimento de causas, os especialistas na saúde, não têm uma palavra que traga ânimo, que traga alento para nós nesses dias de tanta tempestade com este coronavírus. E assim, cada um vai reagindo de uma maneira, alguns com mais coragem, outros com medo, outros encaram de frente, outros fogem ou se escondem, mas a verdade é, todos nós estamos passando por uma tempestade muito violenta. E o fato de nós sermos seguidores de Cristo, de nós confiarmos, de nós termos entregue nossas vidas em suas mãos e termos a Ele como o Senhor de nossas vidas, não nos coloca em uma bolha imune a problemas, numa redoma onde estamos assim blindados com relação às tempestades. Não. A palavra de Deus nos ensina em João, capítulo 16, versículo 33, o seguinte: foi Jesus que falou essa palavra. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então uma coisa é certa, Jesus nunca nos abandona. Lembre-se, ele estava no barco com os discípulos no meio daquela tempestade, no meio daquela luta pela qual os discípulos estavam passando. Mas por que o Senhor permite que a tempestade venha sobre as nossas vidas? Alguém pode perguntar. Para nos fazer crescer, meu irmão, para nos colocar aos pés do Senhor, para que a nossa confiança seja alicerçada em Deus e para que a nossa fé seja fortalecida. Sabemos que uma pandemia como esta que nós estamos assistindo é algo terrível, traz muitas sequelas ruins para a vida, mortes, sequelas na questão da saúde das pessoas, muita tristeza, muita dor, mas tem uma coisa positiva, se é que podemos assim dizer, que podemos tirar neste momento, é que a nossa confiança no Senhor aumenta, o nosso quebrantamento diante dele também, e isso tem nos levado a nos colocar com muito mais ênfase aos pés do Senhor. Isso tem feito com que a nossa confiança no Senhor tenha sido mais alicerçada em Deus, tem feito com que a nossa fé tenha se fortalecido. Então tem esse lado positivo, sim. As lutas e as dificuldades nunca podem nos tirar da presença de Deus, não.
elas têm que nos aproximar dele. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso libertador. Os discípulos naquele dia tinham ouvido muitos ensinamentos de Jesus. E o foco principal dos ensinamentos de Jesus naquele dia eram sobre a fé. Agora Jesus deu a oportunidade para que eles colocassem esta fé em ação. Aprenda que aquela tempestade foi permissão de Deus, que contribuiu para o crescimento e para a edificação espiritual de seus discípulos. Mas sabe qual foi o resultado? Eles falharam. E no meio da tempestade, quando eles já estavam desesperados, olharam para a popa e viram que Jesus estava dormindo. E começaram a indagar: como ele consegue dormir no meio da tempestade, com o barco balançando de um lado para o outro? A resposta é porque Jesus Cristo confiava no Pai, e no Pai ele descansava. Mas os discípulos, naquele instante, estavam desesperados. Meus queridos e amados irmãos, precisamos aprender que não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra. Todo o ensinamento que vem do altar, cada mensagem ungida pelo Senhor, cada pregação tem que ser colocada em prática nas nossas vidas. Precisamos aprender a ter fé e a confiar mais no Senhor. Qual foi a reação de Jesus? O versículo 39 diz: e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Muitas vezes nós também somos como os discípulos de Jesus. Em vez de usarmos os ensinamentos que aprendemos na palavra, nós tememos, nos preocupamos, ficamos ansiosos, muitas vezes até nos desesperamos. Nós ouvimos pregações ungidas da parte do Senhor, vamos para casa cheios da graça de Deus, alimentados pela palavra, mas quando surge a primeira tempestade e temos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos, muitas vezes somos incrédulos e duvidamos. Aquela tempestade era a oportunidade dos discípulos colocarem em prática os ensinamentos de Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, confie em Deus. Eu sei que a luta pela qual todos nós estamos atravessando nesta pandemia do coronavírus é uma luta tamanha. A tempestade pode estar balançando o nosso barco, a nossa estrutura, mas precisamos nos lembrar de uma coisa: Jesus nunca nos abandonou, nem por um segundo sequer. Nesta passagem bíblica, Jesus, como homem, estava dormindo e também testando a fé dos seus discípulos. Mas como Deus, Ele está hoje à direita do Pai e intercede por nós. Como Deus, Jesus acalmou aquela tempestade. Ele não permitiria jamais que os seus discípulos perecessem. E logo após o vendaval, a palavra do Senhor diz que veio a bonança. Sabe por que Jesus estava descansando no meio daquela tempestade? Porque havia sido dada uma ordem. O versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. Sim, Jesus disse: passemos para o outro lado. Nesta palavra já estava o segredo
do êxito dos discípulos. A ordem era clara. Eles iriam chegar do outro lado. Acredite, meu irmão, minha irmã, nós vamos chegar do outro lado. Essa tempestade pela qual estamos atravessando, seguindo a palavra do Senhor, tenha certeza, chegaremos do outro lado. Sabe por quê? Porque você tem a promessa de Deus sobre sua vida. E Ele cumpre as suas promessas. Se Ele diz que você vai chegar do outro lado, creia, receba esta palavra. Você chegou do outro lado, pois a vitória vem do Senhor Jesus. Às vezes, parece que você não vai conseguir, não vai conquistar o seu objetivo. Suas forças estão acabando, mas creia pela fé. E neste momento, creia que o Senhor age a seu favor. Algumas vezes nós pensamos que Deus está distante, que não está vendo o nosso sofrimento, que não está ouvindo, porque as tempestades tiram as nossas forças e também impede de ver a providência que vem do alto. Mas é exatamente nesta hora que temos que viver pela fé. Meu irmão, minha irmã, você que está escutando esta palavra, creia. Deus está agindo a seu favor. Ele te ama e Ele jamais se esquecerá de você. Repito, toda tempestade tem ensinamentos intrínsecos para os filhos do Senhor, para os servos de Cristo. Vejamos qual foi a resposta de Jesus no versículo 40. E disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Timidez e falta de fé. Era exatamente isto que o Senhor queria tirar da vida daqueles discípulos. Eles tinham a autoridade dada por Jesus para vencerem aquela situação. Você que serve a Deus, tem autoridade no nome de Jesus Cristo para repreender a tempestade em sua vida, para repreender esta pandemia, para que ela não assole a sua família, nem a sua vida, nem seus filhos, nem sua casa. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso eu lhe digo, meu irmão, não se desespere diante dessa tempestade. Não temas, Deus está contigo. Se levante como filho de Deus, acreditando nas suas promessas. Não fique parado, não fique chorando no meio da tempestade. Tire a timidez e o medo da sua vida e tome posse das promessas de Deus. Tenha coragem, seja forte, lute, se posicione e tenha atitudes de vencedor. Você faz parte do povo mais vitorioso da face da terra. Sabe por quê? Porque nós podemos falar como os discípulos. Você pode falar como os discípulos. Versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E sabe qual foi o final dessa história? A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Creia, meu irmão, você venceu essa tempestade já. Você, pelos olhos da fé, já pode contemplar o outro lado. Você vai vencer, você vai passar por esta tempestade. E a estrutura da sua vida, o seu barco, vai chegar do outro lado completamente bem. Deus abençoe sua vida. Deus seja com a sua família. Deus seja com o seu barco. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.